Olá, boa noite. Adolescente de 14 anos, moradora de Ibimirim, no Sertão, passa por transplante de fígado com urgência. Mônica Silveira. Quando recebeu o novo fígado, ela já estava em coma. E os médicos acreditam que ela teve o que estão chamando de hepatite misteriosa. Amigos e fiéis se despediram do padre Reginaldo Veloso, no Morro da Conceição, no Recife. Ele sofria de câncer e morreu aos 84 anos. Violência durante a partida entre Náutico e CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores alvirrubros ficaram feridos. Uma feira no Recife reúne profissionais e fãs do universo geek. Luna Markman. A feira está acontecendo num shopping na zona norte do Recife com 20 artistas, aqui de Pernambuco e de outros estados. Uma chance muito bacana de conferir o que essa galera está produzindo. Médicos do Hospital Oswaldo Cruz, eles fizeram um transplante de fígado de emergência em uma adolescente que mora na cidade de Ibimirim, no Sertão. A repórter Mônica Silveira tem os detalhes pra gente. Oi, Juliano, o que aconteceu é o seguinte, os médicos do Oswaldo Cruz chamaram para uma entrevista hoje no fim da tarde. Eles queriam dizer que fizeram esse transplante, que começou de manhã, durou mais ou menos umas 6 horas, nessa adolescente de 14 anos, como você disse, de Ibimirim. Ela chegou já ao Oswaldo Cruz num quadro muito grave e todo mundo sabia, eles perceberam logo, era uma doença de fígado, eles estão investigando exatamente qual é a causa dessa doença. A adolescente já tinha passado por um hospital em Arco Verde e também pelo Hospital Mestre Vitalino em Caruaru. Veja o que o médico falou sobre esse assunto, o médico Cláudio Lacerda. O início do quadro clínico aconteceu na semana passada, com a gravidade progressiva. A criança, a adolescente, na verdade, ela evoluiu para um quadro de insuficiência hepática que a gente chama de fulminante, né, evoluindo para o coma. E numa situação dessa, a necessidade de transplante de fígado, sob pena do paciente não sobreviver durante muitos dias. Né? Quanto ao diagnóstico, esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, feito no mundo inteiro. Normalmente, quando o paciente tem uma situação clínica como essa, se identifica a causa. Né? Então, no caso dessa garota, todos os exames foram realizados e não foram identificados motivos para essa evolução, para essa doença. Por isso, o diagnóstico dela é de hepatite na sua forma mais desconhecida. A lista de espera para transplante de fígado leva em consideração a compatibilidade de tamanho, a compatibilidade de grupo sanguíneo e o critério de gravidade. Essa criança, não é, ela tinha o critério máximo de gravidade, ao ponto da gente solicitar e obter, não é, uma prioridade a nível nacional. Foi quando surgiu um doador compatível no Paraná, no interior do Paraná, um rapaz de 30 anos, sofreu um acidente, teve morte cerebral por trauma craniano. A família teve a grandeza de permitir a doação. A equipe médica de lá teve a grandeza de sair no meio da noite, às 2 horas da manhã, para fazer essa captação. E um avião da FAB trouxe esse fígado para a gente, chegou aqui às 9h30 da manhã e foi quando a cirurgia teve início. Bom, um outro médico, aliás, vários médicos participaram, né, desse transplante. E um deles, que é o doutor Américo Guzmão, também falou com a gente hoje para explicar o que é que aconteceu. O doutor Américo falou sobre os próximos passos. Quando a gente estava lá no hospital, já umas 4 e pouca da tarde, a adolescente ainda estava saindo do bloco cirúrgico. Veja o que deve acontecer daqui para frente. Eles acreditam muito, inclusive, numa boa recuperação, viu? Fica 24, 48 horas, dependendo da evolução, do funcionamento do fígado. Se tudo correr bem, em torno de 48, 72 horas, ela deve estar se recuperando. Aí, então, tendo uma boa evolução, que é o que a gente espera, ela deve ir para o quarto, passar mais uma semana, começar os remédios
para evitar rejeição, vai para a enfermaria, passa uma semana, e a gente ajusta a medicação para evitar a rejeição, e dentro de uma semana ela deve ter alta, dentro de um mês ela deve estar indo para casa. Tá. Diz vai, Viceva. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde disse que notificou ao Ministério da Saúde esse caso também. Disse que com esse caso, agora, da adolescente de Bimirim, são 6 notificações da doença, sendo que uma dessas notificações já foi descartada e 5 desses casos seguem sendo investigados, saber exatamente o que está acontecendo. Já o Ministério da Saúde informou que foram notificados 70 casos da doença em todo o país. Desses 70 casos, 58 estão em investigação e 12 foram descartados. Até o momento, nenhum caso foi confirmado. E o Ministério disse ainda que o aumento de casos notificados é esperado e não significa necessariamente um agravamento dessa situação. Juliano. Mônica Silveira ao vivo explicando para a gente, atualizando sobre esse caso. Uma massa de ar fria derrubou as temperaturas em vários estados. Será que esse frio chega aqui em Pernambuco neste fim de semana? Bora, minha gente, que o frio está chegando! É isso aí, viu, seu Eliseu? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o fim de semana até o começo da segunda-feira, no Recife a temperatura vai ficar nos 23 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de maio de 1965 foi o mais frio da história do Recife, quase 17 graus. E a gente está querendo saber que história é essa. O pessoal acha que 23 graus é frio, é? Pô, vai sentir a diferença muito grande. 23 graus não é coisa normal, não. Não. Então, pra gente aqui é 30, 32, 33. Gabriel estava numa luta danada, trabalhando debaixo do sol, debaixo do frio. Sei mais não, porque ele está de casaco. Aqui não é frio não, isso aqui é bastante quente. Nesse aqui dá uns 30, mas 23 não tem não. Aí vem a orientação. Para encarar a temperatura mais baixa até segunda-feira, com risco de chuvas também, é bom sair de casa com as sombrinhas, é importante. E é bom também vestir bermuda, camiseta, chinelo. Pelo figurino das pessoas na rua, dá para perceber que está todo mundo preparado para a chegada da massa de ar polar. E a gente viu algumas nuvens carregadas, fazendo muita gente ficar bem preocupada com essa frente fria. Feito Solange, quer saber os planos dela para quando a temperatura baixar? Eu nem vou pra praia, tomo uma gelada, nem parece que tá chovendo nem nada, passa, pronto. Aí vai estar esperando essa frente fria. Rapaz, acho que não vai chegar aqui não. Bom, quem vai dizer pra gente se a temperatura cai aqui no Recife é Fabiano Prestelo, meteorologista da APAC. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos os telespectadores. Ô Fabiano, região metropolitana, Recife e outras cidades, a gente vai ter que tirar o casaco do guarda-roupa nesse fim de semana? Bom, essa massa de ar polar, ela causou uma queda de temperatura principalmente na região sul e sudeste, né? As frentes frias geralmente chegam no máximo até o sul da Bahia. O que a gente percebe aqui no estado de Pernambuco, nós chamamos de resquícios de frente. Não é propriamente a frente fria. E ela pode causar, sim, uma queda de temperatura, um aumento na nebulosidade e também algumas chuvas que podem acontecer de forma muito forte e em pouco período de tempo. Já tem cidades que está chovendo, Agrestina, por exemplo. A gente recebeu várias informações. Essa chuva chega em outros municípios também da região de Agrestina, Sairé? Sim, a gente tem, na verdade, um aviso meteorológico e também o sertão. Aqui na região metropolitana, durante sexta e sábado, deve chover de forma intensa. E de sábado e domingo, essa chuva deve chegar com força aqui também. Fabiano, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas explicações. Bom, o Espaço Pernambuco deste sábado é sobre um artista plástico que pinta em muros e em quadros. Pense num cara que faz bonito, tanto num quadro pequeno, daqueles que a gente coloca na parede de casa, quanto num mural enorme no meio da rua. O nome dele é Daniel, ou Bozó.
Bozó Bacamarte. A história desse artista é massa e a gente conta amanhã, meio-dia, no Espaço Pernambuco. Uma feira no Recife vai reunir profissionais e fãs de ilustração, desenhos e revistas em quadrinhos. Quem está lá é a repórter Luna Markman com informações pra gente. Luna, boa noite. Oi, Juliano, boa noite para você e a todos. Essa feira está acontecendo no 4º andar do Shopping Plaza, que fica aqui na zona norte do Recife. Reúne 20 artistas, tanto aqui de Pernambuco quanto de outros estados. E aí eles estão expondo e vendendo revista, livro, ilustração, tem cópia, tem obra original, e aí os estilos são variados. Aqui, por exemplo, tem o André Santana, que trabalha uma pegada mais realista. Ele está desenhando aí o Homem-Aranha, que é famoso, esse personagem. Me diz, estava com saudade de participar de feira, ficar assim com contato com o público? Boa noite. Boa noite. Estava bastante, assim, esse tempo inerte, assim. Apesar que eu ainda, graças a Deus, eu consegui ainda trabalhos, encomendas, então era o que me fazia sobreviver nesse período de pandemia. E essa volta à feira foi maravilhosa, né? Massa, beleza, boas vendas. Tem a partir de quanto aqui, ilustração, imã? A partir de R$10. A partir de R$10, massa. Aqui do lado tem o Luciano Félix, que também estava com saudade, porque eu estava conversando com ele antes. E olha que eu achei tão bacana, porque ele pegou um traço da nossa cultura aqui nordestina, que é o cordel, para fazer quadrinhos. Quadrinhos não, quadréis. Aí tem, ó, em vez de Viúva Negra, é Viúva Neuza, é o Homem de Barro, é o Tobias, é o Matutão Américo. É legal porque no universo geek você pode explorar de tantas formas, né, Luciano? Boa noite. Boa noite. Pois é, não só a cultura americana, a cultura japonesa. Então a gente traz tudo aqui, coloca nomes nordestinizados e traços nordestinos também. Massa. Quanto? Quadrinho a partir de quanto? Quadrinhos a partir de R$15. Massa, boas vendas, boa feira para vocês. E é isso, hoje, sábado e domingo e também no próximo final de semana, aqui no Plaza, que funciona durante o horário do shopping. Juliano. Veja depois do intervalo a confusão ontem à noite durante a partida entre Náutico e CSA de Alagoas. E o velório do padre Reginaldo Veloso, que tinha câncer e morreu aos 84 anos. O NA2 volta em instantes. O NA2 volta com notícias do esporte. O Náutico empatou com o CSA dentro de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas foi a violência fora do campo que mais uma vez tirou o brilho da partida. Giva Santos marcou para o CSA no primeiro tempo. E Vitor Ferraz, no finalzinho do jogo, fez de cabeça para o Timbu. Empate por 1-1 nos aflitos. Porém, mais uma vez, o futebol ficou em segundo plano. Uma confusão com a torcida do CSA de Alagoas, que é coligada com a do Santa Cruz, começou do lado de fora, na rua Manuel de Carvalho. Um dia depois, as marcas da confusão continuam aqui na rua Manuel de Carvalho. Muito vidro pelo chão dos carros que foram atingidos. E olha o que a gente encontrou também, gente. Muita bola de gude, usadas na bomba caseira que foi arremessada contra a torcida do CSA. Uma pessoa foi atingida pela bomba e levada ao Hospital da Restauração. Além das marcas de sangue, o cenário de guerra também tinha balas de borracha e resto de bomba de efeito moral pelo chão. Depois de tudo o que aconteceu do lado de fora, a torcida do CSA arremessou pedras de fora para dentro do estádio. Aqui, ó. Olha. Um torcedor do Náutico foi atingido na cabeça. Eu tomei 5 pontos, saiu muito sangue na hora, dá pra ver pela camisa. Mas graças a Deus não foi nada de mais de grave, foi só o susto mesmo do sangue, da pancada, mas tá tudo bem. A polícia militar não quis dar entrevista, se pronunciou através de uma nota onde apenas descreve o que aconteceu e informa que ninguém foi preso. O futebol, que era para ser uma diversão, virou mais uma vez um cenário de guerra, com a sociedade mais uma vez sem resposta e sem qualquer perspectiva de uma solução para esse problema. Com certeza vou tomar muito mais cuidado e vou deixar de levar parente. Minha avó, que é uma pessoa que eu gosto de levar para os jogos, eu vou deixar de levar, não há possibilidade. Vamos ver como é que está o trânsito agora aqui no Recife. Nós começamos por essa câmera que está instalada bem em frente ao Hospital das Clínicas. A gente vê os carros no lado direito, que seguem no sentido BR-101 Sul, e os carros, movimento mais intenso, nos carros que vêm com sentido BR-101 Norte. Está chovendo, a gente vê pista molhada e os carros
tem que passar com muita tranquilidade para evitar algum acidente. A gente segue agora para o bairro de Areias, Avenida Recife, agora sinal aberto, os carros fazendo aí o contorno pela rua. Também está chovendo no bairro de Areias e a gente vê e acompanha a movimentação dos carros. Com 60 anos de tradição, o Bloco Rural Estrelinha voltou a sair pelas ruas de Nazaré da Mata. Depois de 2 anos sem desfilar por conta da pandemia, esse retorno teve um significado diferente. O bloco levou o colorido e a alegria do maracatu para dentro das escolas. Uma delas com alunos muito especiais. A vizinhança, bem pacata, toda conhece. A fachada colorida mostra logo que aqui tem alegria. Por trás, uma marcenaria que pertence à família Vieira. Então não se pode dizer que é uma sede do bloco, mas um lugar onde se guardam as coisas dele e um ponto de concentração. 30 pessoas movimentam o Bloco Rural Estrelinha no que elas chamam de cortejo. É baiana de um lado, do outro, puxadores dos cordões, porta-bandeira e os músicos. Alguns desses folgazões, gostam de ser chamados assim, participam também de outras agremiações de Nazaré da Mata, conhecida como a terra do maracatu rural. O bloco tem um dia de carnaval em Nazaré para chamar de seu, o domingo. E já faz 60 anos. Que cantiga tão bonita. E é sempre desse jeito. Seu Manuel mandando e desmandando em tudo. Que cantiga tão bonita. É a cantiga do galo Campina. Inventa o que batizaram aqui de marchinhas. É ele cantando e o pessoal repetindo. Eu tenho um prazer na vida. Seu Manuel tem 90 anos. Quando eu comecei a brincar nesse bloco, foi na era de 62. Aí brinquei com o Antônio do Amendoim, que era de lá da rua Padre Dionísio. Ele faleceu e eu e o meu filho e o meu neto compramos o terno dele e hoje, com a boa vontade do povo, hoje tem essa estrelinha que é a alegria de Nazaré. Ele, o filho Narciso e os netos Nailson e Rossandra estão à frente de tudo. A pandemia foi malvada com eles. Cancelou desfiles, festas, mas também abriu novas oportunidades. E o Bloco Rural Estrelinha passou a brilhar em espaços diferentes das ruas por onde sempre desfilou. Lá vem ele invadindo, no melhor sentido, o Centro de Referência e Formação de Crianças e Adolescentes Surdos. A gente chega um dia que consegue entrar numa escola de surdos e mudos e eles se envolvem com a coisa, né? A gente fica feliz em saber que há ainda quem consiga parar para ver cultura como ela precisa ser enxergada. O bloco considerou esta visita como uma aula espetáculo. Seu Manuel, claro, à frente. Na plateia, as 25 pessoas surdas que frequentam o Centro de Referência, onde sempre participam de várias atividades, como cursos, por exemplo. E os funcionários daqui, tudo traduzido em libras. Alisson assistiu à aula e falou com a gente pela voz de Maciel, intérprete de libras. Nós vemos a luta que a cultura passa através da cultura popular e está aí o desenvolvimento é de grande valia para mim, porque é um grupo de surdo, principalmente nós quanto surdo, né? A gente sente o efeito, essa sensação de barulho, é isso, achei muito legal. Estudantes do 6º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Dom Carlos Coelho também acompanharam tudo. Eu gostei muito, é uma experiência muito legal, que assim eu nunca vivi isso e agora eu tô vivendo. Os meninos ficaram mesmo encantados. A música, a cultura e a paixão que eles têm por essa cultura grande deles. Era para eu estar agora na sala de aula fazendo as contas, matemática, né, que era aula de matemática, mas felizmente eu estou aqui revivendo uma cultura que desde muito pequeno eu
dançava e carnaval. Os participantes do Bloco Rural Estrelinha sabem o quanto isso aqui é importante. É importante que a gente consiga trazer e apoiar e mostrar para pessoas novas, pessoas que são aqui até da nossa cidade, que não conheciam e passaram a conhecer através dessa aula de espetáculo de hoje. Depois de uma aula e tanto, o Bloco Rural Estrelinha se despediu. Mas ainda vai encantar muita gente por aí nesses dias. Amanhã e no próximo fim de semana, as apresentações serão na Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena, que fica no centro de Nazaré da Mata. Tem 2 horários, às 8 horas da manhã e às 2 da tarde. Amigos e fiéis acompanharam a tarde de hoje, no Morro da Conceição, no Recife, o velório do padre Reginaldo Veloso. Ele tinha 84 anos e sofria de câncer. Padre Reginaldo era muito querido entre os católicos por causa da luta em favor das comunidades pobres. O velório foi na Escola Estadual Padre João Barbosa, no Morro da Conceição. Fica atrás do santuário em homenagem à santa. Foi nesta escola que o padre Reginaldo Veloso comemorou o aniversário de 80 anos, em 2018. Realmente, a dedicação de Reginaldo conquistou o coração do povo, das pessoas simples e pobres. A ligação do padre Reginaldo com a comunidade era grande. O religioso assumiu a paróquia do Morro entre 1978 e 1989. O mosaico com tampas coloridas lembra movimentos e organizações com os quais ele se envolveu. Reginaldo chamou os grupos de mulheres para ofertar o quê? Os ex-votos daqui da Santa do Morro. Quer dizer, aquelas roupas que o pessoal deixa, os ex-votos, velas, tudo isso poderia gerar renda para as mulheres. O corpo chegou por volta das 3h30 da tarde. Foi bastante aplaudido. Também teve música. Uma delas foi escrita pelo padre Reginaldo. Da cepa brotou a rama, cantada em igrejas de todo o país. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O religioso compôs muitos hinos cristãos. Lá em Afogados a gente tinha um programa de rádio, Caminhos de Bem-Virar, e a gente sempre que podia colocar as músicas dele, porque ele tinha esse dom de cativar também e lutar também através da música. Edileuza e João, esposa e filho do religioso, estiveram no velório. Ele morreu aos 84 anos ontem à noite no Recife. Estava em tratamento contra um câncer. Padre Luciano, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, foi ao velório representando o arcebispo Dom Fernando Saborido, que está em Roma. Esse momento é de muita saudade e, ao mesmo tempo, de muita gratidão a Deus pelo legado de Reginaldo entre nós. Um homem que se dedicou ao próximo de forma extraordinária. O velório seguirá por toda a noite e madrugada, aberto ao público. No sábado, 8 horas da manhã, haverá uma celebração ecumênica e depois o corpo seguirá para o cemitério de Santo Amaro. O enterro será às 11 horas da manhã. O governador Paulo Câmara disse que o padre Reginaldo Veloso foi um humanista que dedicou a vida às causas sociais, ao trabalho pelos mais necessitados. A nota também lembrou que o padre Reginaldo era um alagoano de alma e cidadania pernambucana, adepto da teologia da libertação e que deixou uma marca na luta contra a repressão e em favor de uma igreja democrática e do empoderamento popular. Por fim, o governador se solidariza com parentes, amigos e seguidores. O presidente estadual do PCdoB, Marcelino Granja, lamentou a morte do padre Reginaldo e lembrou que o religioso era movido pela fé cristã e pela confiança na força e na organização dos explorados e oprimidos. O Instituto Dom Helder Câmara lembrou que o padre Reginaldo Veloso abraçou a causa das comunidades eclesiais de base como forma de dar voz àqueles que sozinhos jamais seriam ouvidos. O padre Reginaldo Veloso dedicou a vida à fé e à defesa dos direitos das comunidades mais pobres. José Reginaldo Veloso de Araújo nasceu no município de São José da Laje, no estado de Alagoas, em 3 de agosto de 1937. Em 1958 foi para Roma, onde estudou teologia e história da igreja, até ser ordenado padre em 1961.
Em maio de 1978, se tornou pároco de Nossa Senhora da Conceição, no morro onde existe o Santuário da Santa. O padre Reginaldo foi um dos incentivadores das chamadas comunidades eclesiais de base. Há uma presença de cristãos que vêm das pastorais sociais, que vêm dos movimentos de evangelização de cunho libertador, que vêm das comunidades eclesiais de base, e que tem essa preocupação de estar presente em nome de sua fé para ajudar na transformação dessa sociedade que está aí, que tem tantos problemas que precisam de ser superados. Compositor de hinos religiosos, chegou a ser preso por fazer uma música em homenagem ao padre italiano Vitor Miracapilo, pároco do município de Ribeirão, expulso do Brasil pelo governo militar no começo da década de 1980, acusado de ser subversivo. Em 1985, Dom Helder Câmara deixou o comando da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foi substituído por Dom José Cardoso Sobrinho, que era contrário à atuação das comunidades eclesiais de base. Em 1989, Dom José Cardoso Sobrinho destituiu o padre Reginaldo da paróquia do Morro da Conceição e o suspendeu do exercício do sacerdócio. A alegação foi de que o padre incitava nos fiéis uma aversão ao arcebispo. A comunidade do Morro da Conceição protestou, mas a decisão não foi revogada pelo arcebispo. O padre se recusou a deixar a paróquia. A arquidiocese entrou na justiça com um pedido de reintegração de posse para um novo pároco poder assumir. A comunidade do Morro resistiu e foi precisa a intervenção da polícia militar para que a ordem judicial fosse cumprida. Padre Reginaldo teve que entregar a paróquia e deixou também a coordenação da tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição. Em 1994, casou-se com Edileuza Osório Pereira Veloso. No ano seguinte, nasceu o único filho do casal, João José. Mesmo sem atuar como sacerdote, Padre Reginaldo continuou trabalhando junto às comunidades e movimentos sociais na defesa das pessoas mais necessitadas. Um presbítero que procura servir a uma igreja a serviço da humanidade, de um mundo feliz, de um mundo diferente. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite.